Olá, eu me chamo Graziela Martins Jordão e hoje eu vou falar um pouquinho acerca da linguagem e os processos psicológicos superiores na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, para o curso de extensão de inclusão. Então, a gente tem que entender que existe uma importância muito grande da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e no desenvolvimento dos conceitos científicos, a partir dessa perspectiva histórico-cultural de Vygotsky. A linguagem, ela não é só uma ferramenta de comunicação, ela constitui a nossa subjetividade como ser, o nosso pertencimento cultural, e ela é essencial para os processos de aprendizagem e desenvolvimento humano. Primeiro vamos entender um pouquinho Vygotsky. Vygotsky, ele escreveu acerca da mediação, né? Que é por meio da mediação o ser humano ele vai se inteirar culturalmente aonde ele pertence, né? Ele vai ter essa noção de pertencimento, por meio dessa interação, ele vai ter o seu desenvolvimento. E é isso que a gente traz para vocês nesse trabalho. O quanto, por meio dessa interação, por meio com a ajuda da mediação, o indivíduo ele consegue se sentir pertencente a uma determinada cultura e com isso faz com que acelere o desenvolvimento dele. Então, a linguagem, ela vai além da comunicação. Segundo Vygotsky, a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas ela sim um instrumento que possibilita a mediação dos processos mentais. Então, a linguagem, ela vai fazer esse intermeio, essa comunicação para que haja esse desenvolvimento dos processos mentais. Então, por meio dessa linguagem, o indivíduo ele se constitui como um sujeito, estabelecendo a relação com o outro, e ele internaliza esses saberes culturais que ele percebe naquela comunidade. A subjetividade, ela se constrói na interação social, como afirmam Dines e Pino. A linguagem é o principal mediador do desenvolvimento humano, especialmente na formação dos processos psicológicos superiores, como a atenção voluntária, a memória lógica, o pensamento abstrato e a resolução dos problemas. Então, por meio da linguagem é que ajuda esse processo de desenvolvimento humano, nesses processos superiores, que inclui a resolução de problemas, o pensamento lógico do nosso estudante. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa dupla mediação semiótica e a mediação do outro. Vygotsky, ele nos ensina que o desenvolvimento humano ocorre por meio dessa dupla mediação. É a mediação do outro, ou seja, das relações sociais, e a mediação dos sistemas de signos e símbolos, como a linguagem oral, a escrita, a matemática, a musical, a artística e até a tecnológica. Então, o desenvolvimento, ele não é um processo interno, isolado de uma pessoa, mas ele é profundamente social, de interação e simbólico entre as duas coisas da mediação. Segundo Dines e Smolka, 2014, essa dupla mediação ela é essencial para compreender o desenvolvimento de pessoas com deficiência, reforçando que a deficiência ela não vai definir quem o sujeito é, pois essa mediação cultural que pode ampliar essas possibilidades de desenvolvimento. Ela pode fazer com que o aluno desenvolva algo de acordo com esse pertencimento cultural, essa troca, essa mediação do que o outro está fazendo, esse sentimento de pertencimento. Então, a construção dos conceitos espontâneos e científicos. Os conceitos espontâneos, eles nascem das experiências do cotidiano e das interações formais. Já os conceitos científicos, eles se constroem intencionalmente na escola, mediados pela linguagem formal, sistemática e pelo ensino. O desenvolvimento dos conceitos científicos, ele não substitui os espontâneos, mas ele se apoia neles para promover um salto qualitativo no pensamento. Então, o científico ele não vai substituir esse pensamento do cotidiano, mas ele vai se embasar. Como explicam Pino, 2010, e Stensenko e Celal, eu acho, 2018, esse processo ele é crucial na educação. Ele é muito importante na educação, especialmente na educação inclusiva, pois ele permite que todos os estudantes, com ou sem deficiências, acessem saberes que os ajudam a compreender e transformar o mundo. Então, é importante, é muito importante ter acesso a esses dois saberes, sendo que um vai apoiar o outro.
Agora, a relação da minha prática, da minha realidade. Como professora da rede pública, eu percebo cotidianamente como a linguagem ela transforma vidas. Em especial no contexto da educação especial, onde os estudantes, quando têm acesso a essa mediação qualificadas, eles conseguem superar muitas barreiras que antes parecia ser intransponível, mas de acordo com que eles percebem que o colega consegue aquilo, eles conseguem ultrapassar esses desafios e essas barreiras. Isso só reforça a visão de Vygotsky sobre a deficiência. Ela não é um obstáculo fixo, mas ela é uma condição que pode ser superada, compensada e transformada por meio da cultura, da linguagem e da mediação do outro. Então, concluindo, a gente pode perceber que as linguagens como instrumento de mediação, ela é muito importante para entender o desenvolvimento humano, mas ela também é importante para transformar essas práticas educativas, especialmente no campo quando a gente fala da educação inclusiva. Eu espero que nós possamos, como educadores e educadoras, seguir criando esses contextos de mediação potente, aonde os alunos e os estudantes possam trocar esses conhecimentos e possam estar ultrapassando essas barreiras, para garantir não somente um acesso ao currículo, mas também na construção de subjetividade como ser, na autonomia dos nossos estudantes, com a participação plena de todos os estudantes, para que haja essa interação, essa troca, essa aprendizagem coletiva. E é isso. Muito obrigada.